Então, eu tava com saudade de fazer um vídeo assim pra vocês, de sentar e fazer um vídeo de bate-papo, de pegar alguns assuntos e tá aí conversando, tá contando pra vocês. Então hoje, como sobrou um tempinho, os bebês estão dormindo um pouquinho mais, eu consegui me maquiar e produzir aí um vídeo legal pra vocês, tá bom, gente? Mas antes disso, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês que acompanham aqui o canal, pra mostrar pra vocês. A Rafaela tá doida pra mostrar o aparelho dela. Vem cá, Rafaela, por aqui, ó. Ela acabou de colocar o aparelho nos dentes e ela quer mostrar pra vocês como ficou. Agora o dentinho dela vai ficar bem bonitinho. Mas falta embaixo? É, falta colocar embaixo, mas em cima já tem. Mostra, chega perto da câmera e mostra. Ó. É lilás. Ela colocou. Então, só a Helena tá acordada, o Gabriel ainda tá dormindo. A Rafa vai ficar com a Helena lá na sala. E eu espero conseguir aí terminar esse vídeo, conseguir falar tudo que eu tenho que falar aí pra vocês nesse tempo, tá bom, pessoal? E o assunto que eu vou estar falando hoje é sobre uma pergunta que muita gente me faz. Muita gente mesmo, assim, me mandam mensagens, me perguntam como foi a diferença entre a gravidez gemelar e a gravidez única e também como foram os primeiros dias, como foi trazer os gêmeos para casa, como foram assim os primeiros dias, os primeiros meses assim de cuidado com os gêmeos, como foi, se eu dei conta sozinha, enfim. Eu acho que eu até já respondi essas perguntas, mas foram em outros vídeos e no meio de outros assuntos. Eu nunca fiz um vídeo somente falando sobre isso. Então eu vou explorar um pouquinho esse assunto, vou contar pra vocês da minha experiência aí, como foi com gêmeos e como foi. Bom, gente, então eu vou começar contando pra vocês da minha experiência, né, do que aconteceu comigo, de como foi comigo. Eu penso assim que cada gravidez ela é única, cada mulher que engravida, assim, ela pode ter 5 filhos, uma gravidez vai ser diferente da outra. Inclusive, pode juntar 10 grávidas de gêmeos, uma vai ter a gravidez dela, uma vai ser diferente da gravidez da outra, assim, tanto em sintomas quanto em tudo, assim. Eu tive 4 gravidez e todas as 4, assim, uma foi diferente da outra, não teve, assim, muita comparação entre uma e outra, mas na minha experiência eu vou contar o que eu senti de diferente na gravidez dos gêmeos que eu não senti nas outras 3 gravidezes que eu tive. Bom, pra começar, na gravidez dos gêmeos, eu comecei a sentir os sintomas muito cedo. Muito cedo, assim, era uma semana antes da minha menstruação atrasar e eu já comecei a enjoar, já comecei a sentir cheiro de comida de longe e vários sintomas de gravidez uma semana antes da menstruação atrasar. E quando eu descobri a gravidez, não era assim, não é aquela coisa tipo, eu tava menstruando e não sabia e tava grávida. Não, eu descobri a gravidez bem no comecinho, eu tava de 3 semanas só. E o exame de gravidez ele já deu bem forte. Quando eu fiz aquele exame de urina, ele já apontou a gravidez ali, mesmo antes da menstruação atrasar. E o exame de sangue também, já a taxa de hormônio altíssima. Tanto que eu pensei que eu já estava grávida de mais tempo. Mas quando eu fiz o ultrassom, eu estava só de 6 semanas e descobri que eram 3, né? Era uma gravidez trigemelar. E realmente, de muitas mães que eu conversei assim de gêmeos, quando é de placentas diferentes, elas também sentiram muitos sintomas e sintomas assim mesmo antes da menstruação atrasar. Então essa foi a diferença da gravidez gemelar para a gravidez de um bebê só, que quando é um bebê só, acho que demora um pouquinho mais para estar descobrindo. Pelo menos comigo, né, gente? Tô falando da minha experiência. Bom, a segunda diferença, assim, entre uma gravidez e outra que aconteceu comigo foi que a minha barriga de gêmeos, ela cresceu muito, assim, muito mais do que de um só. Claro, né? Isso é óbvio. Eu acho que com todas as mulheres grávidas de gêmeos acontece isso, mas comigo foi uma coisa absurda, assim, que eu tava com 2 meses de gestação e todo mundo já via que eu tava grávida. A minha barriga de 2 meses era uma barriga de 4 meses de uma mulher que tá grávida de um bebê só. Então, assim, era um pouco mais, era inchaço também, mas era barriga assim,
muito grande, assim. Com 5 meses, ela já tava assim, uma barriga parecida de 7 meses. Era a barriga enorme, assim. Algo que acontece quando a gente está grávida de gêmeos, que não acontece quando está grávida de um só, é que depois dos 6 meses, o peso da barriga, o tamanho, tudo já começa assim a ficar insuportável. Eu sei que muito também vai do preparo, as mulheres que têm assim um bom preparo físico. Por isso que quem quer engravidar de gêmeos já começa a fazer uma academia, já começa a fazer um exercício extra, porque tudo isso pesa, assim. Como eu sempre fui muito sedentária, assim, quando eu engravidei dos gêmeos, eu não tive tanto... Assim, com 6 meses eu já não tinha muita força nas pernas para segurar a barriga, então minhas pernas doíam muito quando eu ficava em pé, a barriga pesava demais, eu sentia muita dor assim embaixo, assim, no baixo ventre, né, que eles falam embaixo da barriga, parecia que a minha barriga estava sempre pendurada, assim, parece que eu não tinha força abdominal para segurar aquele barrigão, assim. Pra mim foi uma coisa assim, nossa, absurda, tanto que com 7 meses eu tinha que pedir ajuda do meu marido pra conseguir virar de um lado pro outro da cama, não conseguia virar. E quando eu tava grávida, assim, na gravidez da Rafa, na gravidez do Natan, eu não sentia isso, eu fui sentir isso, eu nem lembro, acho que eu nem cheguei a sentir isso, eu não sentia esse peso todo, assim. Eu conseguia até a última semana de gravidez, eu conseguia me virar na cama, eu conseguia me levantar sozinha. Mas na gravidez dos gêmeos, a partir dos 7 meses, eu tive que pedir ajuda até pra me virar na cama. Principalmente pra me levantar da cama, dificilmente eu conseguia me levantar sozinha. Eu tinha que ir assim, ó, me escorregando, eu escorregava a bunda pra baixo, gente. Era super complicado levantar da cama, assim. Minha barriga tava pesada demais, assim, gente, imagina. Eu acho que eu tava carregando uns 10 quilos, contando com placenta e bebês e tudo. Deveria de estar ali uns 10 quilos, assim, só na barriga, né? Então, e eu tenho 1,60 m, não sou muito alta. Eu acho que isso acaba, né, fazendo um pouquinho, acaba dando essa diferença, assim. Tive que dar uma paradinha pra acudir a Helena lá na sala, que tava chorando. Mas agora acho que já tá tudo bem. Vou tentar terminar esse vídeo aqui pra vocês. Então, como eu tava falando, teve a diferença entre a gravidez de gêmeos e a gravidez única, né? Teve essa dos sintomas, que eu comecei a sentir os sintomas muito antes. Teve da barriga, que começou a crescer bastante, assim, muito rápido. E também da barriga que ficou muito pesada mesmo. Da dificuldade de me levantar na cama. Tudo isso eu não tive na gravidez única, eu tive só na gravidez de gêmeos. A gravidez de gêmeos, ela é uma gravidez, pra mim, ela foi muito difícil. Uma gravidez em que eu senti muitas dores, tinha muita dor nas costas, muito inchaço, eu engordei 30 quilos, né? Então, assim, é uma gravidez um pouquinho assim, complicada, muito desconfortável. E, gente, a gravidez de um bebê, pelo menos as que eu tive, assim, foram muito boas, assim, comparando com a de gêmeos, assim, eu não sentia dor, era aquela coisa gostosa de ver a barriga crescer e, né, claro, tem o desconforto do início, dos enjoos, eu tive bastante enjoo na gravidez da Rafaela, eu tive enjoo até o 4º, 5º mês, mas, comparando com os enjoos da gravidez de gêmeos, eram pequenos, assim, gente. Comparando a gravidez única com a gravidez de gêmeos, a gravidez de gêmeos era bem desconfortável, bem complicada, assim. Pra mim foi super complicado. Eu acho que o corpo da mulher, ela não tá preparado pra ter mais de um bebê. Acontece, Deus abençoa a gente, acontece da gente ter mais de um bebê, mas a mulher, ela foi feita pra ter um bebê só, né? Então, principalmente o meu corpo, assim, porque eu não fazia academia, então não tinha assim, aquela força muscular pra carregar 2 bebês. Mas eu conseguia chegar até as quase 36 semanas, eu estava com 35 semanas e 5 ou 6 dias, então era praticamente 36 semanas de gravidez. Então eu cheguei assim até bem longe e os bebês, eles nasceram com um peso super
bom, então valeu a pena, assim, eu me cuidar, eu fazer bastante repouso e eu suportar, né, a gravidez até quase o final dela. Bom, já falei de gravidez, agora eu vou falar de levar os bebês para casa, do nascimento, do pós-parto, de como é o pós-parto, assim, entre se há diferença entre a gravidez de gêmeos e a gravidez única, porque essa era uma dúvida que eu tinha muito quando eu estava grávida. Eu tinha medo de no pós-parto ficar muito debilitada. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou ter 2 bebês, como é isso? Será que eu vou ficar mais debilitada? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir cuidar deles depois do parto? Para minha surpresa, o parto de gêmeos e o parto de uma gravidez única é praticamente igual, assim, a recuperação é igual, não tem diferença entre a recuperação de uma gravidez de 2 bebês e a recuperação de uma gravidez de um bebê. Pelo menos pra mim foi a mesma coisa. Na gravidez dos gêmeos, o pós-parto a recuperação foi cesárea, né? Mas ela foi mais rápida do que na gravidez do Natan, por exemplo. Na gravidez do Natan foi cesárea também, o da Rafa foi parto normal. Na gravidez do Natan foi cesárea, mas a recuperação foi super complicada, assim. Demorei bastante para me recuperar. Eu fiquei sentindo dor assim durante muitos dias. E na gravidez dos gêmeos já não. Na gravidez dos gêmeos eu praticamente nem precisei tomar remédio para dor, porque eu quase não tive dor. Tive uma recuperação assim super boa. Então eu não sei dizer por que isso acontece. Eu fiz as 2 cesáreas, uma bem diferente da outra. Uma eu sofri bastante, assim, senti muita dor, e na outra eu não senti quase nada. Para vocês terem uma ideia, a cesárea dos gêmeos, a recuperação dessa cesárea dos gêmeos foi mais tranquila do que a recuperação do parto normal da Rafaela. Para vocês terem uma ideia, porque eu não senti dor quase nenhuma. No outro dia eu já estava me levantando da cama, já estava indo cuidar dos bebês. O único incômodo que eu tive foi um inchaço, porque eu fiquei muito inchada. Eu fiquei mais inchada no pós-parto do que na gravidez. Talvez por conta da anestesia, da analgesia, não sei. Mas as minhas pernas, assim, eu tinha até dificuldade de levantar a perna do chão. Eu andava com o pé arrastando, porque elas estavam muito pesadas, pareciam pernas de elefante, assim, muito inchadas mesmo. E isso atrapalhou um pouquinho. Mas na questão de dor, eu não senti tanta dor assim. E isso pra mim foi muito bom, porque eu pude cuidar deles. Eles nasceram. Quando as gêmeas nascem, geralmente eles nascem um pouquinho abaixo do peso. Os meus nasceram... A Helena nasceu com 2,50, que é um peso ótimo, que ela já poderia vir pra casa, mas o Gabriel nasceu com 1,960, nasceu com um pouquinho menos. E a gente ficamos nós 3 no hospital esperando o Gabriel pegar peso. A gente ficou 12 dias, levou 12 dias pro Gabriel ter um peso bom pra vir pra casa. Então, né, nesses 12 dias que eu fiquei no hospital, eu tive ajuda das enfermeiras, mas assim, era eu que cuidava deles, era eu que dava que amamentava, depois que dava o complemento, porque eles tinham que tomar um complemento no copinho, porque eles não conseguiam sugar tudo que precisavam sugar, eles precisavam ganhar peso, então não poderiam ficar só no peito, porque eles também eram pequenininhos e eles não tinham força para ficar sugando, né, então... as enfermeiras me ajudavam, davam um complemento no copinho e eu que trocava a fralda, eu que dava banho, eu que fazia tudo com eles, assim, na UTI eles ficaram assim os 3 primeiros dias, depois a gente foi para um quarto, que daí ficou eu, o Gabriel e a Helena num quarto só, e eu tive uma enfermeira lá ajudando a gente. O atendimento, eu tive eles pelo SUS, na Darcy Vargas, e eu tive um atendimento maravilhoso lá. O atendimento que eu tive na maternidade da Darcy Vargas, né, que foi pelo SUS, foi melhor do que os atendimentos, nos outros eu tive plano de saúde, então eu tive no Dona Helena, que é um hospital particular aqui. E na Darcy Vargas eu tive o melhor atendimento do que no hospital particular, né, pra vocês verem que coisa, né. É uma coisa que tem ali na Darcy Vargas, né, que é pelo SUS, que não tem no particular, é terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social, elas acompanham a gente, todas as mães que têm bebês, que os bebês ficam na UTI, elas acompanham a gente, elas ajudam, elas escutam, e
né, às vezes se uma tá passando por uma dificuldade, isso, aquilo, elas ajudam, então a gente tem esse apoio lá. E esse apoio ele foi muito importante pra mim, principalmente porque eu tava muito fragilizada. Como eu já tinha perdido o Natan, né, acho que fazia um ano, acho que ia fazer um ano ainda, nem fazia, ia fazer um ano ainda. Era muito recente aquela perda que eu tive e eu tava muito traumatizada com o hospital. Eu não conseguia entrar na UTI neonatal, que eu começava a chorar. E isso estava assim prejudicando até o fato de eu estar amamentando ali, né, de eu ter produção de leite, porque eu tava entrando já numa depressão pós-parto. Porque eu sentia muita tristeza quando eu entrava na UTI neonatal e via eles, porque eu sempre acabava lembrando do Natan e tinha aquele medo todo de perder, né, coisas do tipo, assim, trauma mesmo. Eu tenho trauma de hospital e elas me ajudaram muito. Elas, né, conseguiram que os bebês estivessem alta da UTI, assim, bem rápido, e eles foram pro quarto comigo, um quarto assim que ficou só eu e os bebês. É um quarto que eles têm lá que é pra fazer canguru, né, com os bebês, então é um quarto especial, assim, e tinha uma enfermeira lá me ajudando, assim, foi muito bom. E tudo isso por conta da psicóloga que me ouviu, da assistente social, da terapeuta ocupacional, que, né, me ouviram e me ajudaram, fizeram com que a gente conseguisse diminuir o tempo dos bebês na UTI neonatal para eles irem pro quarto comigo. E eles tiveram assim, e elas também conseguiram interceder, ajudar ali na alta deles, para que eles pudessem ter tido alta logo para vir para casa. Então, a diferença de trazer 2 bebês para casa e não um bebê. É uma sensação assim, você se sente um pouco, no começo, se sente assim um pouco impotente, sabe? Dá a impressão de que, ai meu Deus, eu não vou conseguir cuidar. Ai meu Deus, são 2, e agora? Como é que eu faço? Lá no hospital eu tinha ajuda da enfermeira, e em casa quem ia me ajudar era o meu marido, assim, né? Eu e meu marido, nós queríamos dar conta dos bebês sozinhos. A gente não quis ajuda de ninguém, assim. A gente quis que ficasse só nós ali, né? Momento família, nós 2 dando conta dos gêmeos. E foi bem difícil, porque hoje, assim, eu me arrependo um pouco de não ter pedido ajuda, de não ter aceitado ajuda pra cuidar deles. Porque a gente se matou pra cuidar deles, assim. Cuidar de gêmeos não é fácil. Até, assim, aconselho quem tá grávida de gêmeos, assim, aceitem ajuda depois no pós-parto, da mãe, da sogra, da irmã, porque é difícil, muito difícil, assim. Porque uma coisa é você viver só pra amamentar os gêmeos. Se eu vivesse só pra amamentar os gêmeos, eu acho que seria mais fácil, até mesmo, talvez eu conseguisse amamentar eles por mais tempo, né? Não sei. Mas eu, além de amamentar, eu trocava eles, eu dava banho neles e esterilizava as mamadeiras. Às vezes até tinha uma loucinha, alguma coisa pra fazer, algum serviço da casa eu fazia, eu cuidava das roupas deles. A minha mãe lavava as roupinhas deles, né, mas eu separava, depois eu vinha pra mim, dobradinha, tudinho, mas, né, tinha aquele trabalhinho ali de, né, algumas coisinhas que a gente faz, que a gente pensa que é assim, desse tamanho, mas que, junto com outras tarefas que a gente já tem que fazer, acaba que não dá tempo de descansar. Então, eu não tinha tempo de descansar. O meu marido ajudava com uma coisa ou outra, mas são 2, né? E homem não tem tanta prática quanto mulher, quanto alguém que já cuidou de bebês, né? O meu marido, ele nunca tinha cuidado de um bebê, né, antes. Ele tinha cuidado do Natan, sim, mas o Natan ficava no hospital, então sempre tinha ajuda de enfermeiras. Mas dos gêmeos do Gabriel, né, mas de recém-nascidos, assim, né, de vir pra casa, meu marido nunca tinha cuidado. Então não tem aquela prática, tá aprendendo, e aí é 2 sem prática, né? 2 sem prática, assim. Então a gente acabou meio que se perdendo um pouquinho, se cansando mais do que deveria, assim, principalmente eu, né? E por isso, assim, que é muito bom quem vai ter gêmeos, né, ter alguém pra ajudar, pra cuidar, pra que a mãe, pra que a mulher que tem os bebês, ela viva só pra amamentar, pelo menos no 1º, 2º mês. Depois o bebê, ele já começa a dormir a noite toda, né, geralmente, né, alguns não, a Helena não. Ou, né, se não dorme a noite toda, pelo menos assim, estende um pouquinho o horário, né? Dorme pelo menos umas 5, 6 horas, onde a mulher consegue também
dormir um pouquinho mais e aí se ajeitando a rotina dos bebês. Bom, então assim, do pós-parto entre gêmeos, né, os cuidados do recém-nascido, de gêmeos e de um bebê só, essa complicação, assim, com um bebê só. Gente, com a Rafaela, eu lembro que eu cuidei dela sozinha, eu que dava banho, eu que amamentava, eu que fazia tudo, assim, e eu lembro que eu tirei de letra, assim, foi muito fácil. Com os gêmeos eu me bati bastante, foi bem difícil. Então é isso, pessoal, cuidar de gêmeos, assim, recém-nascidos é muito difícil, muito complicado. Eu consegui cuidar deles sozinha, eu e com a ajuda do meu marido, assim. Mas assim, porque eu fui boba, eu deveria ter pedido ajuda, porque foi bem difícil, tanto que eu amamentei eles um mês só, não consegui amamentar mais de um mês. Eu tive mastite, tive problemas, tive um abscesso no seio, super complicado, assim. E eu acho que talvez a mastite e esses problemas que eu tive podem ter sido por conta do estresse, por conta de não conseguir descansar e tudo isso pode ter contribuído. Mas eu já acho assim que foi uma vitória eu ter conseguido amamentar eles um mês, né? Porque pra mim assim foi bastante tempo, um mês amamentando eles. Não é isso, gente, assim, não é fácil, sabe? Não é fácil cuidar de gêmeos, mas é muito recompensador também, é muito bonitinho ver os dois assim dormindo juntos, ver eles brincando juntos, assim, ver que tem duas crianças, que agora são crianças, mas daqui a um tempo vão ser adultos, né? E que você tá criando dois ao mesmo tempo e eu tenho certeza que eles vão ser amigos, assim, pra vida toda, porque gêmeos geralmente têm uma ligação muito forte, né, um com o outro. E é muito gostoso ver essa criação, é muito gostoso ver eles crescendo. Gabriel acordou, tô escutando ele gritar lá no quarto, então eu vou lá pegar os bebês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até amanhã, pessoal!